Muito bem, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Diário Digital. Eu me chamo Elbert Ornelis e no vídeo de hoje eu quero conversar com você como que você pode desenvolver uma visão de longo prazo para o seu negócio. Antes de eu falar sobre isso, caso você ainda não seja inscrito no canal, é só você clicar aqui no botão abaixo, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as notificações, pois todos os dias tem um vídeo entrando aqui no nosso canal do YouTube. E vamos lá! Como que você pode desenvolver uma visão de longo prazo para o seu negócio? Primeiro, você tem que trabalhar por etapas. Você vai lançar o seu MVP, você vai lançar o seu produto inicial, o seu serviço inicial, você vai se jogar no mercado. Legal. Nunca entra sem pelo menos uma estratégia de uma semana. Legal, hoje eu estou fazendo isso, mas daqui uma semana eu vou fazer algo um pouco diferente. Deixa eu dar um exemplo para você do que aconteceu comigo. Quando eu morava no Rio de Janeiro, e eu estava lá na faculdade, fazia microbiologia e imunologia, enfim, larguei a faculdade na metade, acho que já contei essa história algumas vezes aqui. E aí o que acontece? Eu estava procurando formas de empreender, porque até então a minha mãe e meu pai me ajudavam financeiramente a me manter no Rio de Janeiro, eles estavam no sítio, no sul de Minas, e aí todo mês, na verdade era toda semana, né? R$ 500, R$ 400, R$ 1.000 e por aí vai. Tinha o aluguel da República para pagar, tinha o transporte de ônibus, tinha alimentação. Por mais que eu comesse na faculdade, era R$ 2 na época, mas tinha o café da manhã, café da tarde, final de semana, enfim, produtos de limpeza, produtos de higiene, tinha muita coisa para comprar, né? Literalmente, eu acho que eu dava um custo ali na época de uns R$ 2 a R$ 3.000 por mês para o meu pai e para minha mãe. E aí eu comecei com essa ideia de empreendedorismo, de fazer algo para poder ganhar dinheiro, né? Tipo, tirar um pouco esse peso de cima deles e começar eu mesmo a ganhar o dinheiro e colaborar com aquilo dali. Legal. Aí quando foi em junho de 2022, antes ali das férias, eu comecei a fazer brigadeiros para poder vender. E aí depois, eu não lembro, acho que foi uma loja de chocolate que eu fui e Não, mentira. O que aconteceu foi o seguinte, deu um relâmpago, eu tava dormindo, deu um estalo, 5 e pouco da manhã, lá pra lá de Niterói, enfim, Rio de Janeiro, na faculdade todo mundo falou daquele relâmpago lá que tinha acontecido, 5 e pouco da manhã. Eu acordei assustado por causa desse relâmpago com uma ideia na cabeça. Por que eu não passo chocolate em cima do brigadeiro para fazer como se fosse um bombom trufado? Fiquei com aquilo na cabeça, fui para a faculdade, quando eu voltei, passei lá na loja de chocolate para ver como que eu poderia fazer aquilo, e uma das vendedoras lá me deu, assim, uma ideia sensacional. Você já vai entender onde que eu vou trazer essa visão de longo prazo, tá? Ela me deu uma ideia sensacional. Ela falou, por que você não compra essas forminhas aqui da BWB? Você compra esse chocolate aqui, que é um chocolate próprio para isso, para casquinha, faz a casquinha e começa a fazer recheios e vender a trufa embalada bonitinha. E eu falei, poxa, legal. Aí eu comecei a desenvolver uma visão de pequeno prazo, né? Vou fazer isso daí para poder vender. Ela me deu uma outra ideia, que foi a visão de longo prazo. Ela falou assim, Welbert, não cometa o erro que eu fiz. Quando eu estava estudando, eu comecei a vender chocolate, vender trufa, e eu tinha 40 sabores. Consequentemente, eu não vendia nenhum nem outro, porque todo mundo queria um sabor diferente. Faz o seguinte, leva 2 por semana, e aquele que todo mundo gosta, você leva menos. Olha que ideia fantástica. Eu comecei a desenvolver uma visão de longo prazo, porque o que eu pensei? Legal, no mês agora de, sei lá, quando eu voltei das férias, né? Agosto, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver ganache e amendoim com chocolate preto, por exemplo. Eu vou vender isso durante a semana. Na outra semana eu já começo a avisar que na segunda vai ter prestígio. Prestígio era a trufa que mais o pessoal gostava. Quem me ensinou a receita de prestígio foi a dona da República. Na época ela tinha 92, 93 anos e ela me ensinou a receita que era da mãe dela, que era italiana. E eu comecei a fazer aquela receita e assim, era muito boa mesmo. Eu só mudei alguns ingredientes, diminuí na verdade, tirei algumas coisas que pra mim não fazia sentido, mas era muito gostoso, ainda é. Enfim, e aí o que eu fiz? Eu comecei a ter uma visão de longo prazo. Eu comecei a me antecipar. Na segunda-feira, uma semana antes eu avisava que na segunda ia ter a trufa de prestígio. Quando eu chegava, antes de eu chegar no intervalo, meio-dia, já estava praticamente tudo vendido. Aí eu comecei a falar, legal, vou trabalhar com antecipação. Tinha pessoas que já me incomodavam na sexta, trufa para segunda, trufa para quarta, trufa para outra sexta. Eu vendia dentro dos laboratórios. Isso é você ter uma visão de médio e longo prazo. Claro, naquela época eu não tinha uma visão muito estruturada de longo prazo, mas eu poderia ter. Eu poderia começar a montar. Concorda comigo? Então, para o teu negócio, o que você precisa fazer? Pensar o que você vai fazer hoje,
amanhã, na próxima semana, já criar antecipação no teu público e começar a trabalhar com essas ideias, porque aí sim, você sempre vai estar em movimento. O erro do empreendedor é parar. O empreendedor não pode parar. Se aquilo que ele está vendendo não está andando, não está legal, está tudo bem. Passa para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. Vai agregando coisas, vai agregando ideias. Não tenha medo de errar, mas tenha medo de errar e continuar errando. Entende? Errou? Ótimo. Reconhece o erro, entende o erro, conserta o erro, próximo passo. Assim você vai crescer e vai ter uma estrutura muito boa aí na tua vida, nos seus negócios, em tudo que você se propuser a fazer. Beleza? O vídeo de hoje era isso e a gente se vê amanhã em mais um vídeo do nosso projeto Diário Digital.